Desde que o futebol é futebol, nós ouvimos várias histórias de brasileiros sendo garfados pela arbitragem na Libertadores. Ainda mais se o jogo for contra time argentino em mata-mata. Mas o caso que nós vamos contar hoje chama atenção pela quantidade grotesca de erros de arbitragem em lances fáceis, que gerou uma repercussão enorme e que foi conhecido como o caso Amarilla. O ano era 2013, onde Corinthians e Boca se enfrentariam pelo jogo de volta das oitavas de Libertadores do torneio. O time paulista, que era comandado por Tite na época, era o atual campeão da Libertadores e do mundo. Precisando fazer o resultado para se classificar diante do seu torcedor, o alvinegro, que contava com nomes como Paulinho, Guerreiro, Sheik e Pato, partiu para cima dos argentinos até o momento que o trio de arbitragem, que tinha como personagem principal o Carlos Amarilla, resolveu dar o seu cartão de visitas. O primeiro lance que o árbitro interviu talvez tenha sido o mais bizarro de todos. Logo aos 9 minutos, Marinho, defensor do time argentino, deu literalmente uma cortada de vôlei na bola dentro da área. Emerson Sheik, que estava disputando a jogada, logo pediu que fosse marcado o pênalti. Mas não só o pênalti não foi marcado, como a Amarilla deu um cartão amarelo para o atacante corintiano por reclamação. Essa jogada era só um pequeno spoiler do que viria pela frente. Esse lance não foi marcado e o fato de o juiz simplesmente andar em campo e não fazer questão de estar em cima das jogadas para marcar faltas, pênaltis ou qualquer outro tipo de jogada de irregularidade que seja, já mostrava que essa seria uma noite trágica. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Romarinho tem um gol mal anulado pelo Bandeira. Detalhe que o brasileiro estava bem atrás do zagueiro, sendo que o lance seria fácil de ver se era impedimento ou não. Já com os jogadores do time paulista completamente irritados e com o que estava acontecendo, Riquelme usou toda a sua experiência e qualidade para perceber que Cássio estava adiantado e fazer um gol que lembrou muito aquele de Ronaldinho na Copa de 2002. Agora o time de Tite precisaria fazer 3 gols e não levar mais nenhum para eliminar o temido Boca Juniors pela segunda vez consecutiva. Logo no início do segundo tempo, o Timão conseguiu dar um pouco de esperança para sua torcida, com um gol de Paulinho aos 5 minutos, num cruzamento de Sheik pelo lado direito. Nessa altura do campeonato, mesmo com um gol mal anulado e com um pênalti grotesco não marcado, o Corinthians ainda tinha um time muito mais forte e ainda teria mais 40 minutos pela frente para jogar em casa e fazer 2 gols e se classificar. Na teoria não era uma missão impossível, mas então chega a hora de mais uma vez Amarilla e sua equipe entrarem em ação. Após uma sequência de boas jogadas pelo lado direito do ataque corintiano, um escanteio cobrado por Edenilson resultou na cabeçada de Gil. Quando a fiel torcida já pulava nas arquibancadas do Pacaembu, o Bandeirinha mais uma vez anulou o gol de forma equivocada, sendo que o jogador que dava condição legal estava literalmente na frente dele. Após 90 minutos de um dos maiores roubos da arbitragem que já teve em um jogo de futebol, a torcida não parou de cantar mesmo com o jogo encerrado e o time eliminado, reconhecendo que seus jogadores fizeram uma grande partida e jogaram para se classificar, mas foram impedidos por 3 personagens aleatórios que ficaram eternizados na história do futebol mundial: Carlos Amarilla, Roberto Aquino e Carlos Cáceres.